E aí, pessoal do quarto ano, a nossa aula de história de hoje é cultura africana, tá na página 60. Vamos lá, trajeto dos africanos para a colônia. Gente, antes da chegada dos europeus, antes do homem branco, né, dos europeus chegarem na África para comercializar, para trazer o povo africano como escravos para cá, na África, ele era dividido em nacionalidades, em várias nacionalidades, vários reinos e diferentes grupos étnicos. Eles tinham diferentes grupos, diferentes grupos de pessoas. E havia reinos bastante desenvolvidos, certo? Antigamente lá na África tinha reinos bastante desenvolvidos. A escravidão na África, pessoal, já existia muito antes. A escravidão não começou quando eles foram trazidos para cá para servir de escravo, não. Na África mesmo já existia a escravidão, certo? Como era? Eles eram escravizados como? Pelo próprio povo. Tipo, os reis africanos, ou então pessoas muito, muito ricas, usavam aqueles menos favorecidos, né? Os coitados, os que tinham menos dinheiro, os que não tinham condições nenhuma, eles usavam eles como escravos. E também tinha as batalhas. Era assim, uma aldeia guerreava com outra, e a aldeia que perdia, que acabava perdendo a guerra, a batalha, eles eram levados pelos vitoriosos, né? Pelas pessoas que venceram. Eles eram levados e ali eles faziam parte da família dos vitoriosos. Tipo, nós do quarto ano guerreamos, nós somos de uma aldeia, certo? Aí nós vamos guerrear contra o pessoal do quinto ano. Aí nós do quarto ano vencemos. A gente ganhou do pessoal do quinto ano. Aí o que acontece? A gente capturou eles do quinto ano porque eles perderam. Trazemos para nossa aldeia. Então, o pessoal do quinto ano passou a fazer parte da nossa família. Aí, o que era a diferença aí? Como é que eles eram escravizados? Eles faziam parte da nossa família, só que eles trabalhavam mais. Tipo, se nós do quarto ano vamos trabalhar, vamos supor, um exemplo, de 8 da manhã até as 3 da tarde na lavoura de café, plantando café, eles do quinto ano vão trabalhar nas lavouras de café. Só que eles vão trabalhar, vamos supor, de 8 da manhã às 8 da noite, eles vão trabalhar muito mais, entendeu? Fora isso, né, gente? Essa era uma das formas. Os reis escravizavam e tudo. E os escravos, gente, eles passaram a ser comercializados. Como é que eles eram comercializados? Eles eram comercializados por mercadorias de pouco valor. Exemplo, eu tenho uma bicicleta. Só que a minha bicicleta não me ajuda a fazer as coisas de casa. O que eu fazia? Levava a minha bicicleta na feira e lá eu comercializava com os escravos. Eu chegava lá e disse, ó, eu troco essa bicicleta aqui em 2 escravos bons para trabalhar para mim, certo? Essa forma de comércio era chamada de escambo, onde os escravos eles eram comercializados com mercadorias de pouco valor. Não tinham valor nenhum praticamente, coitados. Certo? Como vocês podem ver na imagem da página 60, estão vendo? Os principais produtos trocados eram aguardente, tecido, artigos bélicos como pólvora, armas de fogo, arco e flecha, espadas, facas, fumo, açúcar, louças, ferragens, miçangas, vidros, algodão, barra de ferro e conchas. Certo? Essas eram as mercadorias que eram comercializadas, trocava esse tipo de mercadorias por escravos, né? Os principais centros de comércio de escravos na África eram em Guiné, Ilha de São Tomé e Costa da Mina. Esses eram os principais centros de comércio. Ou seja, se eu quisesse levar as minhas miçangas para trocar por um escravo, eu tinha que ir em um desses centros comerciais e lá eu fazia o escambo, ou seja, a troca, certo?
Entretanto, depois o comércio foi aumentando e os interessados nos lucros foi aumentando. E interessados nos lucros com a venda de escravos, muitos reinos passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los. Como eu disse, eles eram escravos quando eles perdiam a batalha, né? Só que as pessoas, os africanos com mais dinheiro, começou a ver que era lucrativo o comércio de escravos. O que eles faziam? Eles iam nessas aldeias mais fracas, capturavam os escravos e dali eles eram vendidos. Eles levavam para esses centros comerciais e acabavam vendendo, e eles trocavam. Dessa forma, os reis passaram a viver com grande luxo e adquiriram hábitos europeus. Porque, aí os europeus começaram a ir para esses centros atrás de escravos, e lá os europeus levavam coisas que os africanos não viam, que eram joias preciosas, roupas, essas coisas, certo? Então, foi assim que o europeu começou a entrar na África para fazer essa comercialização, certo? Os principais povos africanos trazidos para o Brasil foram os bantus de Angola, Moçambique e Congo, certo? Os grupos de africanos trazidos para o Brasil vieram desses lugares que eu falei. E eles eram trazidos para onde, gente? Para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Os sudanenses da Guiné, Nigéria e Costa do Ouro foram trazidos para a Bahia, e os malês do Mali foram trazidos para todo o Brasil. Os escravos, gente, eles eram trazidos em navios, conhecidos como navios negreiros, onde as condições eram péssimas. Eles eram trazidos, gente, para vocês terem ideia, tipo como fosse no porão do navio, onde eles passavam dias, muitos dias, meses, viajando, trazendo da África para cá, no navio, que era a única forma de transporte que existia assim na época para longas viagens. Eles eram trazidos de navio. E eles eram trazidos, gente, eles ficavam todos amontoados. Imagina só, vamos pensar aí comigo. Se a gente pegasse todo o pessoal do fundamental, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e colocassem todos dentro de uma sala só, dentro da nossa sala, não ia ficar apertado? Pois eles eram trazidos assim, como fosse no porão do navio, onde eles não conseguiam ficar em pé. Eles passavam esse tempo todinho viajando sentados, curvados, ou deitados quando conseguiam deitar, quando conseguiam espaços para deitar. Muitos deles morriam na viagem de doenças, morriam desidratados, com sede, com fome. Outros deles acabavam pegando uma espécie de depressão, eles ficavam doentes e acabavam pegando uma espécie de depressão. Sem contar, gente, as violências físicas que eles sofriam dentro dos navios e tudo. Outra coisa, além deles passarem por tudo isso na viagem, quando chegavam no destino, que era para trabalhar nas fazendas e tudo, era pior, né, a situação deles, porque os que se negavam a trabalhar na fazenda, eles acabavam apanhando muito. Eles eram colocados no tronco e lá eles eram amarrados e chicoteados, e ali eles passavam dias e dias presos ali, porque servia como se fosse uma espécie tipo assim, como se fosse... Amarrou eles ali, ele apanhou e ele ficava ali, que era para os outros escravos ver e tomar como exemplo para não fazer. Tipo, ele se negou a trabalhar porque estava muito cansado e trabalhou menos. Então ele apanhava muito, eles apanhavam e ficavam ali presos, amarrados no tronco, no sol, anoitecia e tudo, eles ficavam ali amarrados, e os outros escravos não poderiam fazer nada, nem ajudar, porque senão acabavam tendo o mesmo destino que eles, né? Então o povo africano sofreu bastante, certo?
Esse conteúdo, gente, tá na página 60 do livro de história de vocês. Aí vocês vão dar mais uma lida na página 60, na página 61 e vão resolver as atividades conforme a agenda eletrônica, tá bom? Resolvam direitinho, deem uma lida com bastante atenção, procurem vídeos na internet que falem sobre como era a opressão do povo africano na época da escravidão, certo? Vocês respondam direitinho, tá bom? Um beijão, até a próxima!